Essa é a terceira e última parte do nosso debate. Nesse bloco, os candidatos farão perguntas entre si. A ordem de perguntas e respostas será definida através de sorteio. Aqui nestas duas urnas estão os nomes dos 5 candidatos. Nessa outra urna, o tema sobre o qual o candidato deverá perguntar. Vamos agora fazer o sorteio para saber quem pergunta e quem responde. Quem vai perguntar primeiro é o professor Paulo. Vai perguntar para o candidato. Professor Paulo de novo, vou sortear. De novo. Vou tirar. Para o candidato Joseph Bandeira. Bom, professor Paulo, o senhor terá 1 minuto e meio para fazer a pergunta sobre o tema. Um minuto e meio para fazer a pergunta sobre o tema assistência social. Tempo a partir de agora. Candidato Joseph Bandeira, a população de Juazeiro é sofrida. Você olha no olho da população da nossa cidade, perdeu o brilho. A população está desassistida. Quais são as suas ações para que a população de Juazeiro, que retorne a autoestima do povo de Juazeiro, esse povo sorridente, esse povo altivo, altaneiro? Quais são as suas ações? O senhor já foi candidato uma vez, prefeito 2 vezes na nossa cidade, e também essa população sofrida. Gostaria o que o senhor faria diferente nesse governo atual, caso fosse eleito? Candidato Joseph Bandeira, o senhor terá 3 minutos para responder a pergunta do professor Paulo. Tempo a partir de agora. Meu caro professor Paulo, infelizmente o mundo foi feito num formato perverso. A palavra fundamental que subjaz ao termo economia, ecologia e outros que são de recorrência utilizados nos debates e nas agendas de todos os políticos durante as campanhas ou não. A palavra fundamental é oikos, que significa casa, em grego. Oikos, o lar, o lugar onde as pessoas vivem. Pode ser inclusive o mundo, a casa de todos nós é o mundo. Por isso, em vez de primeiro a gente querer dimensionar os recursos a serem utilizados pela economia, a gente tinha que ter pensado em ecologia. Porque se a gente não pensar o mundo, levando em conta os recursos que o mundo tem, a gente não vai conseguir dimensionar os valores que a gente vai poder aplicar, fazendo o repasse social desses valores para beneficiar as pessoas que precisam de assistência social. Sua pergunta é muito boa, porque é preciso que a gente mude a mentalidade. O governo tem que atender a empresários, tem que atender a empregados, tem que atender a ricos, tem que atender a pobres, tem que atender a mulheres, a homens, às pessoas do interior e da cidade. Mas tem que pensar, sobretudo, nos mais desfavorecidos, nos pobres, nos miseráveis, nos excluídos, nos velhinhos desassistidos, nas crianças que precisam de uma estrutura psicológica para enfrentar o desafio de viver. Porque viver é um desafio. Então, se o governo não for humano, se não for ameno, se não fizer a política de parceria com os pais, se não for para dentro das escolas, se não criar acesso aos programas nacionais e estaduais através do próprio governo municipal, para que essas crianças, esses velhinhos, os mais pobres, tenham possibilidade de melhorar de vida, isso não vai acontecer. Muita gente critica o presidente Lula, porque ele fez o Bolsa Escola. Isso é um achado. A gente precisa primeiro dar de comer às pessoas, para depois exigir das pessoas. Precisa de emprego, precisa de habitação, precisa de tudo. Mas saúde, educação, proteção às criancinhas, isso é urgente. E quando eu fui prefeito, eu fiz uma rede de proteção social tão boa, que me valeu uma série de prêmios que eu recebi. As crianças não viviam pedindo esmola na orla, não viviam vendendo amendoim,
não vinham trabalhando em trabalho que é proibido pela própria legislação nacional, mas isso é preciso fazer muito mais. Como eu disse, sem apoio federal, sem apoio estadual, se faz muito pouco. Com apoio federal e estadual, que hoje é acessível, independente do alinhamento político automático ou não, a gente pode fazer muito mais. E aí é a hora de trazer as crianças para a escola, as crianças para o canto, para a dança, para a música clássica, para a música... Candidato, muito obrigado. O professor Paulo tem 1 minuto para réplica. Tempo. A ecologia humana é necessário ser retomada como um ponto principal a partir do econômico e do ecológico, pensar na questão da ecologia humana. É necessário pensar que os programas sociais do governo federal estão desmontados na nossa cidade. Quais ações concretas de revitalização desses programas e o que o senhor traria de novo para esse cenário? Ok, então o candidato Joseph Bandeira vai ter aí 1 minuto para réplica. Olha, Camaçari fez a cidade do saber. Quando eu falo da cidade do saber de Camaçari, falo com inveja. Juazeiro já deveria ter tido isso há muito tempo. Juazeiro teve João Gilberto, Juazeiro tem Ivete Sangalo, mas Juazeiro não tem nenhum estímulo a quem canta. Os compositores, os pintores, os escultores que pululam em Juazeiro não tem esse espaço. E os esportes? O Rio está aí, fazendo desafio. Cadê as regatas? Que já houve antigamente, eu mesmo, quando era prefeito, fiz regatas nesse Rio São Francisco. Cadê os jogos escolares? Cadê as manifestações culturais da base social? A integração, não estou falando só de Carnaval e São João, que acabaram, não. Eu estou falando dessas outras manifestações culturais, porque sem cultura não há memória, sem memória não há história, aí não há futuro e nem passado. Por isso, eu acho que a gente vai poder fazer essa integração. O social está ligado ao cultural, ao lazer e à cultura. Muito obrigado, candidato. Agora nós vamos a um novo sorteio para saber quem pergunta a quem. O candidato Márcio Jandi vai perguntar para o candidato Isaac Carvalho. Candidato Márcio Jandi, o senhor vai fazer a pergunta sobre o tema... O senhor vai ter 1 minuto e meio para fazer a pergunta ao candidato Isaac Carvalho sobre o tema saneamento básico. Tema a partir de agora. Tempo a partir de agora. Nós estamos há 3 anos e 8 meses dessa gestão que já se passa. Muitos compromissos foram assumidos. O governo municipal se escora num eventual apoio, quer dizer, num real apoio que tem do governo Dilma, do governo Wagner, municipal, tem muitos recursos que vieram para o município de Juazeiro, anuncia que tem obras para serem feitas todos os dias, que vão começar hoje, que vão começar amanhã. Como candidato e como prefeito no exercício do mandato, como justificar a situação de abandono da nossa cidade no quesito saneamento, como se vê lá no Antônio Guilhermino, como se vê em parte da Itaberaba, como aqui no Sol Levante, bem em frente, quando se tem todo o poder na mão e quando se faz tão pouco. E o que é que a comunidade pode esperar no eventual governo? Mais promessas ou algum trabalho efetivo para minimizar a situação dessas pessoas que vivem hoje à margem até da saúde? Nós temos casos de crianças hoje que ainda morrem de diarreia no município de Juazeiro por falta de saneamento básico. Vai ser só promessa ou vai ter algum trabalho? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom, eu quero agradecer a pergunta e primeiro começar a pontuar. Primeiro, o candidato Márcio, em algum momento aqui já se dirigiu dizendo que eu tenho mentido, que eu tenho prometido isso, que eu prometi aquilo. Ele precisa depois talvez estar explicando isso aí. Segundo, é que ele bem conhece o problema do saneamento do passado, porque foi procurador do município, sabe da problemática desse endividamento e que não deu solução. E foi nesse governo que nós demos solução, conseguimos uma liminar para diminuir, reduzir o débito do saneamento. Então, não sei por que carga d'água, o senhor está um pouco revoltado, tentando puxar a cidade para baixo,
tentando atacar. Mas foi nesse governo que nós trouxemos a ponto, mesmo o senhor criticando a alça, mas a alça desafogou o trânsito. E nós já temos o anel viário com recurso aprovado, está no PAC 2. Está em processo agora recente, o DENIT publicou o processo de licitação que está em andamento. O lixão, que já teve prefeito que recebeu dinheiro, e o senhor também é sabedor disso, participou do processo, que não fez o serviço do lixão. A questão de moradia que o senhor atacou, em algum momento, pela diocese, o senhor tentou dificultar algumas situações que poderia ter sido mais ágil dentro do processo. Então, tem algumas situações que precisam, de fato, de explicação. O saneamento dessa atual gestão, o senhor também tem conhecimento, o senhor também tem conhecimento do lixão, porque o lixão, do saneamento, que tinha um problema técnico e que tinha um problema de fiscalização pela própria Polícia Federal. O nosso saneamento estava sendo investigado. Então, essas são as razões. Nós conseguimos aprovar o saneamento, reaprovar ele na Caixa Econômica, regularizar o projeto, licitar novamente esse projeto, e agora ele está em execução. Inclusive no João Paulo II, que mostrou há pouco a moça, mas está bastante avançado já o saneamento do João Paulo II. Está no Jardim Vitória, está no Novo Encontro, está no Alta Aliança, em vários bairros hoje que estamos com frente de serviço, que graças a Deus conseguimos desburocratizar e resolver o problema técnico que tinha e problema jurídico que tinha no processo. Então, o processo de saneamento está em evolução. O Juazeiro paga hoje, só da dívida, tem candidato dizendo que já foi 800 milhões, eu quero dizer que não foi só 800 que o município recebeu, já recebeu mais de 1 bilhão. E graças à nossa aliança com o presidente Lula, com o presidente Dilma, com o governador Jacques Wagner, agora só de débito do saneamento e do INSS deixado pelas gestões anteriores, já foi 100 milhões. Só a saúde tinha 10 milhões de dívidas, saneamento mais de 60 já pagamos, e INSS mais de 10. E isso tudo vem dificultando o dia a dia do município. Então atacar e criticar é fácil. Agora 2.500 casas, 18 creches, está dizendo que Petrolina tem 17 escolas de tempo integral, Petrolina só tem uma, precisa talvez se formar melhor. Então não podemos enganar a população, vamos vender proposta, projeto, que foi isso que eu vim aqui. Apresentar o que fiz, justificar aquilo que não pude fazer e falar. Obrigado, candidato. O candidato Márcio Jandir terá 1 minuto para réplica. A frase é lapidar. Não podemos enganar a população. Entendi tudo. Não vai ter saneamento. É mais uma vez blá, 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 blá. Falar do débito do saneamento do passado é a dívida. Eu estou perguntando sobre o saneamento do futuro. É o que você vai fazer de ação concreta para resolver o problema do saneamento. A questão da dívida é uma, tem que ser paga, tem que ser discutida judicialmente. Não dá para colocar a questão da dívida com a questão se vai fazer ou não vai fazer saneamento. E eu quero dizer que o senhor falta com a verdade quando diz que eu causei embaraço. O senhor é ingrato, porque na verdade o senhor só conseguiu fazer 2.500 casas porque eu fui o advogado que na diocese permitia a liberação da área, se não tinha área nenhuma para fazer essas casas. E hoje o senhor é quem está dificultando, e nós estamos há 4 anos de sua gestão, e o senhor não aprovou um loteamento em Juazeiro, o senhor não regulariza as áreas, e o senhor está causando problemas à nossa cidade. No melhor momento da economia nacional, Juazeiro não aprovou um loteamento, Petrolina aprovou 12 mil lotes numa tacada só e Juazeiro nenhum. Não venha com conversa fiada, vamos trabalhar, vamos falar. Candidato Márcio Jandir, muito obrigado. 1 minuto para a tréplica, candidato Isaac. Pronto, Juazeiro tem proposta, tem projetos, nós já mostramos, vamos estar mostrando. Infelizmente, em função da questão financeira, não foi possível se fazer propaganda de todas as obras que o município tinha. Vamos estar mostrando no guia as 18 creches, as 25 quadras que vamos fazer, a intervenção urbana, mais 1.200 casas. Isso que o candidato fala, de fato, no início, que ele estava próximo da gente do governo, ele facilitou como advogado da diocese. Depois, do meio para o fim, dificultou, não só isso, como o senhor fez entendimento com o empresário de terreno da diocese, que venderam os terrenos sem regularizar junto ao município nem junto à diocese. Então tem loteamentos hoje irregular, porque o senhor fez parte do processo, junto do processo, e vendeu para empresário que lotearam esse terreno antes de regularizar e já venderam áreas. Então isso de fato tem embaraço. Então precisa se explicar e mostrar. Agora o que a população que eu vi é proposta, é projeto. O que é que vai fazer? Nós estamos mostrando nossas propostas nos projetos. Nós vamos pedir, que mais uma vez que contenham aí qualquer tipo de manifestação para evitar penalizações por parte da comissão jurídica. Vamos agora a mais uma pergunta, saber que candidato pergunta para qual candidato. Eu estou pedindo direito de resposta porque ele disse que eu vendi terreno e eu preciso dizer que eu não vendo terreno, eu sou advogado.
de resposta para reagir quanto à afirmativa do candidato Márcio de que não venha para cá com conversa fiada. Isso é uma pessoalização que não justifica e quebra as regras do debate. Então, o candidato Isaac tem esse direito de resposta nesse particular. Assim como o candidato Márcio, naquilo que toca, quando menciona da venda do terreno, é só pedir esclarecimento quanto a isso. Então, o candidato merece essa atenção. 30 segundos. Analisado o pedido, né, de direito de resposta, o candidato Márcio Jandir terá 30 segundos como direito de resposta. Eu quero agradecer o direito de resposta, dizer que tenho sido constrangido com essas afirmações que têm sido feitas de que eu vendo terreno. Eu fui advogado da Diocese, me afastei quando decidi ser candidato a prefeito. E quem quiser meu atestado de idoneidade, procura o bispo Dom José Rodrigues, o bispo Dom José Geraldo, que é o administrador da Diocese. Fiz, como advogado, os pareceres, exerci o meu mistério profissional. Mais do que isso, não posso falar. Muito obrigado. Agora, então, também analisado, né, o pedido de direito de resposta, 30 segundos para o candidato Isaac Carvalho. O que eu mencionei foi porque ele tinha comentado em relação a faltar com a verdade, é justamente isso, que ele, como advogado da Diocese, fez parte do processo no período que justamente foi feito entendimento com o empresário, que os empresários exploraram as áreas naquele momento e começaram a comercialização sem uma regularização. Então, era essa a explicação que eu queria dar. Então, isso de fato precisa ter o cuidado. E o que a população quer, de fato, é ouvir projetos, propostas, para que a gente possa, para que Juazeiro possa continuar avançando. Acho que é esse o propósito que nós viemos aqui. Muito obrigado, candidato. Vamos então seguir agora o curso normal do nosso debate, ao próximo sorteio, para saber qual candidato pergunta a qual candidato. A vez agora de perguntar é do candidato Joseph Bandeira. Vamos saber a quem ele pergunta. Candidato Joseph Bandeira vai ter 1 minuto e meio para fazer a pergunta à candidata Jane sobre o tema. O tema da pergunta, candidato, é segurança pública. 1 minuto e meio. Jane, em primeiro lugar, através de você, quero saudar todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui no recinto e fora daqui. As mulheres que têm uma participação ainda pequena na política de Juazeiro e às quais você representa tão brilhantemente no seu mandato de vereadora que está se ultimando. Você não teve medo. Você resolveu ser candidata a prefeita de Juazeiro. Se uma mulher pode presidir o Brasil, se uma mulher já pôde ser presidenta do Supremo Tribunal Federal, se uma mulher pode ser corregedora da Justiça Nacional, por que uma mulher não pode ser prefeita de Juazeiro? Então você deve saber muita coisa a respeito desse tema. E eu deixo você à vontade. Fale do seu projeto. A candidata Jane tem, então, 3 minutos para responder. Muito obrigada pelas considerações. E a gente sabe, somos conhecedora, bem verdade, dos reclames do povo de Juazeiro. E com certeza, segurança pública será uma das prioridades. Primeiro, porque a gente percebe que a Juazeiro está numa situação que não sabe ainda a confiança que o povo pode ter quando mora nessas ruas mais distantes de Juazeiro. Primeiro, porque o acesso de policiamento está distante da nossa realidade. Não existe iluminação pública adequada. Nós sabemos que ainda existem muitos postes sem braços e lâmpadas, e a comunidade reclama muito sobre isso. Então, nós precisamos ainda que seja feito um monitoramento em toda a cidade de Juazeiro, para que a gente possa dar mais segurança a todos os munícipes da nossa cidade. E eu acredito que nós formaremos uma equipe de governo muito voltada para essa situação de segurança, tendo apoio da Polícia Militar, Polícia Federal, Civil. E eu acredito que é justamente nessas questões que nós vamos poder incrementar ainda mais o nosso governo. Tratando de gente como gente, dando oportunidade às pessoas que moram nos bairros mais periféricos, como a gente já tem falado aqui anteriormente, que são as pessoas que mais necessitam dessa grande oportunidade. Primeiro, porque a gente sabe que as praças de Juazeiro não têm a iluminação adequada, as pessoas não têm segurança para transitar a qualquer hora durante a noite, e eu sei que muitas das pessoas, principalmente essas pessoas que moram no bairro Malhada da Areia, Argemiro, Codevassi, no fundo do bairro do Residencial São Francisco, as pessoas reclamam ainda por roubo, por assalto, e é justamente pela falta de iluminação pública que essas pessoas estão reclamando. Então, é uma das prioridades para que tenha segurança pública adequada
é justamente a questão de acessibilidade aos bairros, para que possa transitar as viaturas na cidade e também da iluminação pública. São um dos primeiros pontos necessários e importantes que o povo de Juazeiro espera que o novo governo possa estar fazendo por a cidade que nós tanto amamos. Muito obrigada, candidata. Candidato Joseph Bandeira tem 1 minuto para a réplica. Não é nem réplica. Eu vou apenas aduzir como sugestão ao seu programa de governo. Faça muito lazer. Cuide da juventude que está abandonada. Dê opção de esportes para esse pessoal. Faça cultura. O espírito de um povo é sua cultura. A fotografia de um povo, ao longo da história, é a cultura que o povo faz. Nada de cultura oficial, cultura nos bairros. Faça corais infantis, dê de novo balé para as crianças da periferia, balé clássico, sapateado. Como já houve governo anteriormente que fez isso. Isso não custa muito dinheiro, não, mas isso desestressa a criança. Olho na escola, na relação pais com professores. Vamos ensinar a história de Juazeiro, dar orgulho às crianças de aprender a história de Juazeiro nas escolas municipais. Por aí vai. Candidato, muito obrigado. 1 minuto para a tréplica, candidata Jane. Obrigada pelas sugestões, até porque nós ouvimos aqui uma pessoa de grande experiência política, em Juazeiro principalmente, mas a gente acredita mesmo que a juventude de Juazeiro vai ser resgatada de uma forma tremenda para que possamos, cada dia mais, estar motivando os jovens de nossa cidade. E eu sei que, enquanto vereador, a gente teve nossas limitações, não pudemos alcançar justamente o que nós buscávamos em um mandato, mas a gente sabe que Juazeiro é carente de todas essas coisas. Nós temos campos de futebol aí, que não temos quadra poliesportiva, mas temos campos de futebol estruturados aqui em Juazeiro, mas que não tem iluminação pública adequada para que possam estar exercendo os famosos barbas, que a gente entende que Juazeiro gosta muito disso, que por essa razão, por falta dessa iniciativa, nós deixamos de ter essas pessoas aí, até mesmo distante do mundo das drogas, que seria justamente estar elevando a autoestima, motivando o esporte em Juazeiro. Então, eu tenho certeza que nós vamos poder fazer muito por as crianças e jovens de Juazeiro. Candidata, muito obrigado. Vamos então agora mais um sorteio, saber quem pergunta. Próxima pergunta será feita pelo candidato Isaac. Próxima pergunta será feita pelo candidato Isaac ao candidato professor Paulo. Então, o tema sobre o qual o candidato Isaac fará a pergunta ao professor Paulo é: o tema é educação e o candidato Isaac tem 1 minuto e meio para fazer a pergunta. Professor Paulo, o senhor é sabedor, tem conhecimento, com certeza, da situação do ponto de vista de infraestrutura do município, da situação do ponto de vista financeiro, como eu falei, que pegamos um município com mais de 200 milhões, hoje ainda, já apesar de já ter pago em torno de 100 milhões, mas a dívida ainda é próximo de 200 milhões ainda, então em função de juros, multas, que vem correndo em cima desses débitos. Juazeiro, agora recente, recebeu a avaliação do IDEB, onde a gente atingiu as metas já de 2013 e 2015, mas sabemos que ainda tem muita coisa para se fazer ainda na educação. Fizemos escola de tempo integral, com recurso próprio, a primeira escola do norte da Bahia de formação de professores, melhorias de infraestrutura de escola, climatização, mas sabemos, melhoria salarial, sabemos que ainda tem muita coisa para fazer e entendemos que a educação é a base. Então, qual é a sua proposta para o fortalecimento da educação de Juazeiro? Bom, O candidato professor Paulo tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. ok. Realmente me preocupa quando eu vejo a educação. Eu tenho conversado com os reitores das universidades e eles queriam levar até o Ministério da Educação Juazeiro e Petrolina como polo universitário. E eu achei a ideia muito interessante, até porque somos parceiros. Aí eu pergunto assim, como é que você quer ser polo universitário se a média de escolaridade de Juazeiro é de 7,2 anos ainda? Se 54% da população de Juazeiro ainda tem
até a antiga quarta série ou o quinto ano. Então é necessário fazer um projeto pedagógico para que acelere o conhecimento científico. E não é por falta de dinheiro, não. Hoje, Juazeiro, nesse mês, deve ter recebido só para a educação 45 milhões. Ou seja, a média mensal para a educação de Juazeiro é em torno de 6 milhões, a média mensal. Então, com esse dinheiro, é possível fazer climatização, não em 15 escolas, mas poderíamos ampliar essa rede de climatização. Mas é preciso dotar também de infraestrutura pedagógica, porque falta dentro das escolas. A merenda escolar ainda tem uma série de deficiências. Não é mais merenda escolar, é alimentação escolar. Faz parte da segurança alimentar, né, da criança, do jovem e da educação dos adultos também. É um trabalho do governo federal que tem dinheiro suficiente para isso. O repasse para os professores poderia ser maior se efetivamente o município passasse os 25% da Constituição. Aí a gente poderia ver a cara do município, uma atitude diferenciada. É necessário que com esse dinheiro se faça uma biblioteca. Não é possível mais você viver num polo universitário. E eu perguntava aos reitores, como é que eu vou chamar Juazeiro de polo universitário se eu não tenho uma biblioteca? E tem dinheiro para a biblioteca, o senhor sabe disso, todo mundo aqui é sabedor disso. O Ministério da Cultura tem dinheiro para 100 bibliotecas. Se tiver um bom parlamento, essa boa relação que o governo diz que tem com o governo federal, é possível. E eu me coloco à disposição para ir buscar esse dinheiro, porque eu sei onde está. O pessoal sabe, o professor Paulo sabe onde está esse dinheiro. E vai buscar a biblioteca. Candidato, muito obrigado. Agora o candidato Isaac tem 1 minuto para réplica. Só reforçando que não é apenas 15 escolas, nós temos 15 escolas já entregues climatizadas, temos mais 8 em processo de implantação, até o final do ano são mais de 20. O nosso projeto para a próxima gestão é climatização de 100% de todas as escolas, 100% das salas de aula, além da questão do reforço que nós temos dado na formação dos professores, na garantia do pagamento dos seus salários em dias. Juazeiro, que tinha apenas 3 mil crianças, 3 mil e poucas crianças na escola infantil, hoje tem mais de 5 mil, então ampliamos em mais de 2 mil crianças na escola infantil. Juazeiro, que tinha mais de 20 anos, não se construiu uma creche. Hoje nós temos aí, nesses próximos dias, vamos estar entregando 5, e temos 18, o total são 18 para ser entregues, então ampliando ainda muito mais a educação infantil. Então são todas essas ações que vêm a somar para que a educação possa continuar avançando no nosso município. Muito obrigada. O candidato professor Paulo tem 1 minuto para a tréplica. É interessante. 20 creches era um projeto de 20 anos atrás, quando a média, o crescimento vegetativo de Juazeiro era de 4,5. Hoje, o crescimento vegetativo de Juazeiro é de 1,8. Hoje nós precisamos de creche, claro que precisamos de creche, mas nós precisamos também de ações efetivas para a juventude e para o adolescente, o jovem de 15 a 29 anos. E é para isso que o governo do PSOL está feito o projeto do Centro de Convivência na Juventude, revitalizando a Orla 2, um complexo multicultural e esportivo, onde contempla várias escolas e onde contempla todas as ações de acolhimento da nossa juventude que se encontra órfã. E o crescimento do IDEB é uma média nacional, ou seja, um crescimento moderado. Temos que pensar muito... Candidato, muito obrigado. Nós vamos então agora a mais um sorteio, aliás, o último sorteio, né? Para saber quem pergunta. E aí a grande surpresa, quem pergunta é a candidata Jane, né? Não há surpresa nenhuma nisso, na verdade. Agora quem responde, candidato Márcio Jandir. O tema da pergunta. O tema da pergunta é captação de recursos. A senhora terá 1 minuto e meio para fazer a pergunta. Candidato, nós sabemos que Juazeiro nós temos
hoje, dando apoio ao governo do município, deputados federais, governador, presidente, senadores que foram eleitos em Juazeiro com o nosso voto. E aí eu diria, o senhor é do PV, mas haverá alguma dificuldade em captar recursos para o nosso município, caso o senhor seja eleito? O candidato Márcio Jandir tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Não haverá dificuldade nenhuma de captar recursos. O que falta a Juazeiro, como a várias outras cidades do Brasil, é a capacidade de fazer projeto. Vou dar um exemplo aqui. Itabuna é uma das cidades da Bahia que mais conseguiu recursos. E lá, o prefeito é de um partido de oposição ao governo federal e ao governo estadual. Esse tempo de perseguição tamanha no Brasil faz parte do passado. Hoje é preciso que você tenha projeto, até porque é uma fiscalização muito mais intensa, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Nós sabemos que ainda há benefício político, porque você é amigo do presidente, ou do deputado, do senador, do governador. Isso há. Mas como é que nós fazemos para captar recursos? Com inteligência. Juazeiro precisa, com urgência, ativar a sua oficina de projetos. Nós temos no programa Acelera Juazeiro, que é o nosso projeto de governo, a nossa oficina de projetos. Nós temos que estabelecer que Juazeiro tenha capacidade de captar recursos públicos e recursos privados. Nós precisamos fazer estudos de mercado antecipado para levar o conhecimento da iniciativa privada e trazer investimentos da iniciativa privada. Por exemplo, o novo mercado do produtor, ele pode ser construído através de uma parceria com a iniciativa privada. Os recursos públicos, por exemplo, para as obras de arte que vão duplicar a pista até Carnaíba. Isso é captação no governo federal. Tem que ter projeto sério. Por exemplo, você ter captação de recursos para pavimentação de rua e não conseguir fazer a licitação, você não consegue pavimentar a rua. Então o que está faltando aqui é uma política pública eficiente, desde a captação com o projeto, ao acompanhamento do destino do recurso com a licitação e a aplicação de recursos no convênio. Nós precisamos estabelecer em Juazeiro, candidata Jane, todo esse percurso para que nós não venhamos a perder dinheiro público que está vindo para Juazeiro. Juazeiro não tem tempo a perder. Nós estamos vendo aqui, como o candidato professor Paulo falou, a possibilidade de Juazeiro ter uma biblioteca. Precisamos fazer projeto para a biblioteca, para o semianel rodoviário. Nós precisamos fazer os projetos. O dia que o dinheiro vai chegar, nós não sabemos, mas nós vamos estar brigando. Nós vamos estar usando aqui também, quero dizer, que sou do PV, mas o meu vice, Osaná Setúbal, é do PMDB, que faz parte do governo Dilma, que tem o vice-presidente Michel Temer. Por exemplo, tive uma conversa com o secretário nacional de turismo, Fábio Mota, e ele me disse, Jandir, em janeiro nós vamos estar em Juazeiro, revitalizando toda a orla de Juazeiro, vou fazer um grande parque turístico que Juazeiro merece, vamos criar a Secretaria de Turismo para que nós possamos fazer isso. Está faltando capacidade, está faltando compromisso. Nós temos capacidade, temos compromisso e vamos fazer, juntando as nossas forças. A força do Partido Verde, a força do PMDB, a força dos demais partidos, do Democratas, do PSDB, que tem deputados que podem colocar emendas de bancada para Juazeiro. Nós vamos fazer esses projetos e vamos fazer com que esse dinheiro chegue de fato à cidade. Candidato, muito obrigado. Agora, 1 minuto para a réplica da candidata Jane. Obrigada, candidato. Mas nós sabemos que Juazeiro, nós teremos grandes possibilidades de captação de recursos a nível estadual e federal. Mas qual é a obra estruturante que o senhor pensa em fazer com recursos captados pelo próprio município em Juazeiro? O candidato Márcio Jandir tem 1 minuto para a tréplica. Eu acho que a grande obra estruturante que nós precisamos fazer em Juazeiro é a questão do saneamento. Nós precisamos, a partir do saneamento, pensar em fazer as outras obras. Não dá para botar asfalto sem saneamento. Não dá para botar calçamento sem saneamento. Precisamos interligar e criar as condições de trafegabilidade nas marginais dos nossos canais. Nós podemos ligar, nós podemos pegar o grande mal da cidade hoje, que são os canais, e transformar na grande via de mobilidade, interligar através de grandes pistas que possam estar ligando os bairros. Podemos fazer dessa situação que geograficamente nos desfavorece a situação de solução de grandes problemas, porque nós temos as áreas de domínio que não podem ser ocupadas, e aí nós poderíamos, a partir dessas áreas de domínio que não podem ser ocupadas, estruturar a nossa cidade pensando em condições de mobilidade e trafegabilidade urbanas. Nós precisamos fazer isso com urgência, candidato, porque a nossa cidade já padece de não ter esse plano de direção em relação à utilização dos canais. Gostaria de agradecer a todos
e pedir, antes do nosso término, que cada candidato tenha 1 minuto para as considerações finais. Vamos iniciar com o candidato Isaac Carvalho, por favor. Nós vamos seguir a ordem alfabética, né? Isso, 1 minuto. O senhor terá 1 minuto por ordem alfabética. 1 minuto para as considerações finais. Bom, então a comissão jurídica, né, sugeriu e indicou que nós cedêssemos 2 minutos de considerações finais para cada candidato. Gostaria de agradecer a presença de todos e, antes de encerrar, eu queria informar e pedir aos candidatos mais 2 minutos para cada, para as considerações finais. Vamos iniciar com o candidato Isaac Carvalho, por ordem alfabética. Quero agradecer a toda a comunidade acadêmica, agradecer aos mediadores, à professora de jornalismo, ao jurídico, enfim, toda a equipe. Dizer que é um momento oportuno e, de fato, eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, mostrar projetos, propostas, como está a situação do município, como pretende fazer, de que forma vai fazer, como vai construir alianças políticas, que de fato é isso que a população quer saber. Eu, na eleição anterior, fui alvo de muitos ataques pessoais, ofensas até pessoais, tanto a mim como a minha família. Nessa eleição, alguns candidatos têm andado pela rua fazendo ataques e ofensas. Eu acho que não é isso que a sociedade quer. E Juazeiro precisa, de fato, tem dado a resposta, né? Tanto que na eleição anterior eu participei pela primeira vez do processo político e a sociedade decidiu a fazer uma mudança, a nos eleger, porque estava cansada do processo que vinha sendo conduzido anteriormente. E eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, dizer que apesar de toda a dificuldade, mas conseguimos tirar Juazeiro do atraso. Juazeiro está começando a sair do atraso. São mais de 50 obras entregues, temos mais de 70 obras construindo, temos recursos aprovados já para mais de 80 obras para serem entregues, e obras importantes, como anel viário, como casas, como pavimentação, como saneamento. O saneamento de Juazeiro vai para mais de 90%, já temos recursos para o restante, um compromisso já de projeto. Então é isso de fato que a gente vem fazer. Juazeiro, que teve agora a avaliação do Ministério da Saúde, aponta Juazeiro como destaque das cidades do Nordeste, mas sabemos que tem muita coisa ainda para fazer na saúde. O IDEB nosso, que ainda não está bom, mas foi um dos melhores crescimentos da Bahia. O crescimento, o desenvolvimento econômico, agora Juazeiro saiu em cadeia nacional como a cidade que mais gerou emprego na Bahia. Então isso é o que importa para o juazeirense, trazer emprego, renda, desenvolvimento social, econômico, para que o nosso município continue avançando. Obrigado e abraço a todos. Então agora, seguindo a ordem, a vez da candidata Jane fazer suas considerações finais. 2 minutos, candidata. Na oportunidade, queremos dar uma boa tarde a todos. Foi uma falha nossa no início da entrevista. E dizer para vocês que nós estamos dispostos a concorrer ao cargo de prefeito de Juazeiro. Nós viemos de uma base de política forte, porque nós tivemos 2 mandatos como assessora parlamentar, voltamos a ter 2 mandatos como vereadora, e eu acredito que nossa história é voltada para o bem do povo, para trabalhar pelo povo de Juazeiro. E tendo em vista que a presidenta Dilma é uma das 3 mulheres mais influentes do mundo, eu acredito que isso tem dado cada dia mais fortaleza para nós mulheres, para estar enfrentando os desafios que a vida nos permite. E dizer que nós estamos candidatos a prefeito de Juazeiro com um único propósito, que é fazer o melhor para o Juazeiro, acreditar que Juazeiro tem jeito, que nossa cidade pode ser elevada à autoestima e ter uma vida, com certeza, voltada para o bem-estar social. Então eu acredito que nós, com a atitude de mulher que nós temos, e por acreditar que as mulheres de Juazeiro acreditam que também nós podemos estar nessa categoria, é que nós pedimos a vocês que estejam atentos a todas as coisas que a gente tem proporcionado ao povo de Juazeiro. E eu acredito que nesse novo momento, vocês vão ter a oportunidade de estar elegendo a primeira mulher prefeita de Juazeiro. Então, uma mulher forte não permite que ninguém tire o melhor dela. Uma mulher de força dá o melhor de si a todos. E é por isso que nós estamos aqui, para dar o melhor de nós ao povo de Juazeiro. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, candidata. Eu queria dar 2 minutos para as considerações finais do candidato Joseph Bandeira. Primeiro, quero agradecer o convite. Quase que não pude comparecer. Cheguei e vim direto para aqui. Estava em Salvador tentando impedir um assassinato político que estão tentando contra mim.
Os pistoleiros até agora têm má pontaria, graças a Deus. Eu não sei quem é o mandante. Se vocês souberem quem é o mandante, algum dia me digam por Facebook, pessoalmente nas caminhadas, que vamos continuar. Nada vai me deter de ser candidato até o último minuto. Eu não concordo com o formato administrativo de Juazeiro hoje. Eu não admito que o despotismo do PT da Bahia sufoque o povo de Juazeiro na sua legítima vontade de escolher o seu prefeito. O hino ao 2 de julho diz: nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com este hino no coração, cantando na minha alma, vou seguir passo a passo, não cederei nenhum milímetro, vou enfrentar todas as dificuldades e estou já começando a campanha de 2014 em 2012. Quem estiver contra mim em 2012, fatalmente me terá intransigentemente contra ele ou contra eles em 2014. Porque eu amo Juazeiro e estou sentindo que Juazeiro pede socorro. A frase é de Gilberto Santana, que está ali, fundador do PT de Paulo Afonso. E omissão de socorro é crime. Os estudantes de direito procurem isso no Código Penal. Temos que socorrer o nosso município com propostas, com projetos, sobretudo de decência, de transparência. O prefeito tem que fazer as coisas e dizer que fez, dizer por que não fez, não ficar prometendo fazer o que sabe que não vai fazer, como antes muita gente já prometeu fazer e não fez. Está na hora de fazer a transformação, Juazeiro, com Deus e com o povo, sem ouvir boatos. 3 minutos. Candidato, muito obrigado. Agora, 2 minutos para o candidato Márcio Jandir fazer suas considerações finais. Tempo, candidato. Eu quero agradecer à universidade pela oportunidade. O convívio no meio da academia também nos dá a certeza de que no nosso governo nós vamos buscar essa casa e a Univasf para trazer parcerias entre o município e as instituições superiores, porque uma das funções da universidade é fazer extensão universitária e nós precisamos da universidade para que a nossa cidade consiga crescer com melhor qualidade de vida para as pessoas. Juazeiro, não veja em mim revolta, mas a indignação de cada lar, de cada moradia, de cada pessoa desassistida. A minha indignação é do meu amor. Quem ama também se indigna, se revolta, se chateia e grita. Quem ama não vive com a venda nos olhos achando que é o que não é, que é bonito aquilo que está feio. Nós precisamos abrir os olhos para Juazeiro que nós queremos. Nós não podemos viver das ilusões. Nós precisamos construir essa cidade de pedra e de cal, tijolo por tijolo, mão a mão. Nós precisamos fazer renascer o sentimento de sociedade que tanto norteou o nosso povo. Resgatar as associações comunitárias, resgatar os grêmios estudantis, os diretórios acadêmicos, fazer com que a sociedade possa se mobilizar de novo e fazer construir a cidade de mãos dadas. Quero construir, fazer o Conselho de Desenvolvimento Econômico, chamar os empresários para discutir o desenvolvimento de Juazeiro. Quero fazer o Conselho das Comunidades, de modo que nós possamos discutir com a sociedade, periodicamente, pelo menos 2 vezes por mês, o que fazer para melhorar os destinos da nossa cidade. Compartilhar a administração. Esse é o nosso desejo. O programa Acelera Juazeiro tem por principal ponto a cidadania. Resgatar a cidadania, a estima das pessoas, do cidadão, do homem e da mulher, pela cidade. Porque eu só acredito que o governo será justo se trouxer as pessoas para o seu seio. Se afastar, não será justo. E eu acredito que posso ser capaz de fazer esse novo momento de Juazeiro. Muito obrigada, candidato. 2 minutos para o candidato professor Paulo para as considerações finais. Eu gostaria de dizer aos candidatos que nós não somos inimigos, nós temos concorrências de ideias e de projetos. Ouve-se Juazeiro dizer por aí, e eu queria falar com cada um que está sentado me ouvindo, e você de casa também, pela TV Web. Em Juazeiro, quem não puxa saco, puxa carroça. Isso tem me indignado. Eu vou puxar a carroça da liberdade. O povo de Juazeiro, homens e mulheres livres, estudantes, altaneiros, libertos, independentes. Ninguém vai colocar cela no povo de Juazeiro.
O PSOL, o projeto do PSOL é um projeto independente. Nós estamos colocando para a sociedade essa reflexão. Estamos trazendo projetos concretos, aonde todo mundo pode se perceber em cada projeto que o PSOL vem trazendo. As pessoas podem se sentir participantes. A luz da liberdade vai brilhar em Juazeiro de novo com o sol da esperança. A esperança que dá vida, o sol que dá vida a todos. O pessoal se coloca à disposição de cada cidadão, cada cidadã de Juazeiro que quer uma efetiva transformação, que quer se libertar definitivamente de qualquer grilhão. O povo de Juazeiro é um povo emancipado e é para esse povo que o pessoal vai fazer a campanha. Muito obrigada a todos os candidatos. Chegamos ao fim do nosso debate. Queremos agradecer a todos, ao público aqui presente, a você, o web espectador, que nos acompanha pelo site webtvjuazeiro.neb.br. A gente espera que esse momento tenha ajudado você, eleitor, a conhecer mais das propostas dos 5 candidatos e, dessa forma, decidir de maneira mais segura o seu voto. Até o nosso próximo encontro na rede. Continue nos acompanhando pela internet.